Boa noite mais uma vez a todos vocês na paz do Senhor Jesus. A minha gratidão sincera pelo convite que nos foi feito para meditarmos na palavra com vocês nessa noite. Pastor Renato Ferrão, aqui nós tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, quando estivemos aí. É uma honra receber esse convite. Pastor Rodrigo, missionária Magda aí também. Toda a família Gonçalves, família Lima, os demais amigos aí da igreja em Lowell, nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, os nossos professores, pastor Osni, pastor Uziel. É uma honra estar falando juntamente com vocês. Eu quero que vocês abram as Bíblias, se possível, no Evangelho de Lucas, conforme a proposta que nos foi feita, e nós anunciamos um tema para essa palavra nesta noite. Lucas, capítulo de número 7, versículos 11 até o versículo 17. Que é uma passagem demais conhecida de todos aqueles que estão familiarizados com a palavra. E os obreiros, né, pastores, pregadores, eu acredito que é impossível nunca ter ministrado neste assunto que fala sobre o filho da viúva de Naim. Mas a Bíblia é poderosa, a Bíblia é uma fonte inesgotável e eu tenho certeza que alguma coisa nós poderemos extrair a mais nesta noite desse texto bíblico. Diz-nos a palavra de Deus. Logo depois, a minha Bíblia é a edição contemporânea, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém? Eu gosto sempre, quando inicio uma palavra nos evangelhos, de colocar alguma coisa sobre algumas informações bibliográficas a respeito do texto. Nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, aprendemos a Bíblia, lemos um pouco mais detalhe, que o ministério de Cristo se reduziu em 3 anos, ou 3 anos e meio, sendo o primeiro ano deles o ano da inauguração, o segundo ano, o ano da popularidade, e o terceiro ano, o ano da oposição. Quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, dividindo este Evangelho de Lucas, nesses 3 anos de ministério de Cristo, pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 4, nós encontramos esse período do primeiro ano do ministério de Jesus, que foi o ano da inauguração, tá certo? O segundo ano, que é o da popularidade, ele ficou abrangido mais ou menos do capítulo 4 até o capítulo 8 de Lucas. Então, a palavra de hoje, esse contexto desse fato ocorrido na cidade de Naim, ele foi justamente nesse contexto do ano da popularidade do ministério de Jesus. E depois do capítulo 9 em diante, foi o capítulo chamado o ano da oposição, quando começaram as perseguições, enfim, culminando na entrega de Cristo na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Pois bem, Lucas tem uma peculiaridade também, gente, que ele é o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada. Eu sei que muitos de vocês já sabem isso, mas é sempre bom e importante nós reafirmarmos essas informações. E Lucas escreve o Evangelho de Lucas, escreve o seu nome, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele era grego, ele é chamado por Paulo de médico amado, foi um cooperador e amigo de Paulo, e no seu ministério, pelo menos a partir da segunda viagem missionária, um bom período da segunda viagem missionária de Paulo,
Lucas esteve presente, não é verdade? Terceira viagem missionária. E é interessante que Lucas também era um companheiro fiel de Paulo, e esteve na primeira prisão de Paulo, em Roma, na primeira prisão. Na segunda prisão também, Lucas esteve presente. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que já era a sua segunda prisão, ele fala assim: só Lucas está comigo. É interessante essa informação, que Deus sempre terá para nós pelo menos um amigo fiel, né? E sempre estará conosco nas nossas aflições, nas nossas angústias, nos ajudando e intercedendo por nós. Enfim, o texto bíblico, irmãos, por demais conhecido de vocês todos, eu já falei sobre esse texto algumas vezes. É interessante que eu coloquei 4 lições para nós extrairmos para as nossas vidas sobre este milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. O texto específico que começamos a ler no versículo 11, ele fala logo depois. No versículo 11 fala: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Eu já ouvi inúmeras mensagens sobre esse texto, mas só dessa palavra, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, eu extraio daqui uma lição que eu compartilho com vocês nessa noite, que é a seguinte: a nossa fé pode ser um instrumento de um milagre para muitas vidas. A nossa fé pode ser um instrumento de milagre para muitas vidas. Muitas vezes é possível que alguém de vocês aí só está no caminho de Cristo, no caminho da graça, porque houve uma mãe, uma avó, uma tia, um pai, um irmão, uma irmã que intercedeu por você, que buscou a Deus pela sua vida. Então eu posso entender aqui, e já vou explicar daqui a pouquinho, por que nós encontramos isso nesse texto. Ele está intimamente ligado com o fato anterior, o fato imediatamente anterior, que foi a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Jesus havia proferido alguns discursos em Cafarnaum, e ele entra na cidade de Cafarnaum, e de repente vem ter com Cristo e seus discípulos alguns anciãos da cidade. E tinham sido mandados pelo centurião da cidade de Cafarnaum, que era um chefe romano ali, de uma centúria de homens, de uma alta patente do exército romano, que tinha um servo que lhe amava muito, muito estimado, muito trabalhador, muito querido, que estava com uma enfermidade já prestes a morrer. E esse centurião mandou alguns anciãos terem com Jesus, e eles foram até Jesus, porque aquele centurião cria que Jesus poderia realizar um milagre na vida do seu servo. E os judeus, quando chegaram para Jesus, falaram o seguinte: é lícito, mestre, que tu atendas, porque ele é muito amado pelo povo aqui da cidade. Ele é tão amado e tão simpático para a nossa religião que ele nos construiu até uma sinagoga aqui em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus vai com eles, começa a segui-los, aqueles anciãos. E quando estavam perto a casa do centurião, aquele centurião ele manda agora alguns amigos dele. E esses amigos chegam a Jesus e eles traduzem a palavra do centurião da seguinte forma: Senhor, é o seguinte, o nosso Senhor disse para que nós viéssemos ter contigo, que não há necessidade de que tu chegues até a casa dele. E eles começam a fazer uma narrativa daí, de forma direta, como se fosse o próprio centurião falando, dizendo assim: não julguei digno de ir ter contigo, mas diga apenas uma palavra, que o meu servo sarará. Porque eu também sou um homem de autoridade. Aqueles amigos traduzindo a palavra do centurião: eu sou um homem de autoridade, eu tenho servos à minha disposição, eu respeito a autoridade, e esses meus servos, eu digo, eles vão, eles vão, venham, eles vêm, façam alguma coisa e eles fazem, e eu sei o que é autoridade. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu sei o que é ser submisso a uma autoridade. E eu estou crendo na autoridade tua, Senhor Jesus. Diga apenas uma palavra. Eu não sou digno de te receber, mas diga apenas uma palavra, que eu tenho certeza que o meu servo sarará. E é interessante que Jesus, quando ouviu essa palavra, Jesus se maravilhou. E se você ler na tua Bíblia atentamente depois, a Bíblia diz que Jesus se maravilhou e volta-se para aquelas pessoas que o seguiam e disse o seguinte: digo-vos que nem em Israel
achei tanta fé. Porque a fé daquele centurião moveu o coração de Cristo para trazer a cura para o servo daquele homem. E um detalhe que às vezes passa batido, né? E nós ouvimos pregadores dizendo o seguinte: apenas uma palavra de Cristo, somente uma palavra de Cristo é poderosa. E de fato é poderosa. Mas no texto você não encontra Jesus falando diretamente, ou liberando uma palavra, ou ministrando uma palavra de cura de forma direta para aquele servo. Jesus só testemunha da fé daquele gentio. E disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Jesus volta-se. E o que tem a ver com o filho da viúva de Naim? Já vou explicar já já. A fé do centurião foi suficiente para que o seu servo fosse abençoado e recebesse o milagre da cura. Agora, a fé do centurião também foi suficiente para que Jesus não fosse até a casa dele. Interessante esse detalhe. E voltasse-se a multidão e tomasse o caminho da direção da cidade de Cafarnaum com destino para Naim. Vocês estão me entendendo? Então, se Jesus tivesse ido até a casa, vamos analisar numa ótica humana, que é claro que Deus sabe todas as coisas, que Cristo sabe todas as coisas, mas uma ótica humana, que se Jesus tivesse ido até a casa do centurião, fosse ministrar lá, quem sabe ele não chegaria a tempo lá em Naim. Porque nós acabamos de ler aqui, gente, logo depois, Jesus volta-se, elogia a fé do centurião, volta-se e toma rumo à cidade de Naim. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que pelo menos de Cafarnaum para Naim era uma distância de 32 quilômetros. Outros dizem que eram cerca de 50 quilômetros. Agora você imagina 50 quilômetros andando a pé. Vocês estão me acompanhando o raciocínio aqui? 50 quilômetros andando a pé. E Jesus, quando chega na aldeia de Naim, Naim, para quem gosta de curiosidade bíblica, significa aconchego, significa calmaria. Possivelmente era uma aldeia pobre de tranquilidade, essa aldeia de Naim. Tá? E logo depois Jesus vai para a direção de Naim e ele chega a tempo às portas da cidade para encontrar com aquela outra grande multidão. O que eu disse para vocês aqui, então, sobre essa primeira lição. A nossa fé, a tua fé é suficiente para que muitas pessoas sejam alcançadas por Cristo. Então, muitas vezes, há um pai, há uma mãe, alguém da família que intercede pelo seu filho, pela sua filha, dia após dia, e parece que não está adiantando nada, parece que o céu está fechado, está de bronze. Não, continua nesse propósito. Continua nessa força, intercedendo por alguém, acreditando que o Senhor é poderoso para, através da tua fé, alcançar aquela vida. Independentemente da situação em que ela esteja, independentemente da miséria que ela esteja, o Senhor vai e pode honrar a tua fé e ela ser alcançada. E eu sempre digo o seguinte, às vezes é difícil para nós, para alguém de casa, né, você mesmo falar alguma coisa, mas nós podemos orar, gente, para Deus preparar alguém. E eu tenho experiência própria nisso. Muitas vezes alguém pede oração, assim, eu falo o seguinte, ora lá, você como mãe, você como pai, para que Deus prepare. E aquela mãe fala o seguinte, eu falo tanto para o meu filho, eu falo tanto para minha filha, mas faz o seguinte, ore a Deus. Peça para que Deus coloque alguém no caminho dele, no caminho dela, e o Senhor concede o desejo do coração e ouve a oração. Então, continue nesse propósito, a tua fé é poderosa para alcançar vidas e o Senhor alcançar e ministrar a bênção e o milagre para muitas pessoas. E Jesus vem para a cidade de Naim, e a Bíblia diz que com ele havia uma grande multidão de seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, essa expressão da porta da cidade, gente, nós podemos fazer um apontamento aqui, que ainda que pareça-nos que estamos no limite de uma situação, o Senhor é poderoso para não deixar passar desse limite, tá certo? Mas a segunda lição que eu encontro aqui é o seguinte, que o texto bíblico fala de duas multidões, a multidão que chegava à cidade e a multidão que saía da cidade. A multidão que tinha como centro Cristo, o príncipe da vida, e a outra multidão que saía de Naim, que tinha como centro um jovem defunto, filho único de uma viúva.
A Bíblia diz que ele era filho único. Eu li uma frase interessantíssima que fala o seguinte: a lamentação de uma viúva pelo seu filho único, pela perda do seu filho único, é a expressão máxima de uma aflição. Essa perda dessa mulher foi tão grande que ela já tinha enterrado o seu esposo e agora o seu filho, que era sua expectativa, estava indo também ao cemitério. E quando ela sai da cidade com aquela grande multidão, eles nem imaginavam que haveriam de encontrar uma outra multidão que tinha como centro Cristo. A segunda lição que eu quero que você anote e analise comigo é essa aqui. Cada um de nós, sem exceção, ou fazemos parte da multidão que está com Cristo, ou da multidão que está sem Cristo. A multidão que está com Cristo é a multidão cheia de expectativa, cheia de alegria. A multidão que está sem Cristo é uma multidão cheia de tristeza e cheia de frustração. A multidão que está com Cristo é a multidão que tem coragem, porque puderam já provar dos seus milagres, puderam já provar da salvação que Ele pode proporcionar. Mas a multidão que está sem Cristo é uma multidão aflita, uma multidão medrosa. A multidão que está com Cristo, ela pode gozar e ter convicção de vida eterna. Mas a multidão que está sem Cristo, infelizmente, o centro dela é a morte. Jesus representa a vida. Ele mesmo disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estivermos com Cristo, nós podemos dizer, nós temos vida e vida com abundância. João 5,24, ele diz o seguinte, o próprio Cristo, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se estivermos com Cristo, se estivermos na multidão com Cristo, com certeza nós podemos dizer que temos vida eterna. João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte, o testemunho é este, que Deus nos deu o seu Filho, e nele está a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. O que Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Agora sai a multidão da cidade, daí a multidão da morte. Mas vem a multidão da vida. Independentemente da situação. E essa segunda lição eu pontuo dessa forma. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Ou você tem expectativa do futuro, ou não tem expectativa do futuro. Ou você tem esperança, ou você não tem esperança. Ou você vive uma vida de alegria, mesmo enfrentando todos os problemas do dia a dia, as dificuldades. Ou você vive uma vida de tristeza, sabendo que se aqui é dolorosa a vida, depois não vai ter mais nada para aqueles que não têm essa esperança. Mas se nós estivermos com Cristo, nós teremos uma vida de felicidade e de esperança. Terceira lição que eu encontro aqui nesse texto. E a Bíblia diz que Jesus chega perto da cidade. O filho daquela mulher que havia falecido estava sendo levado. Havia aquela outra grande multidão. Mas no versículo 13 diz o seguinte, vendo-a o Senhor. Jesus viu a situação daquela viúva. O Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse, não chores. A terceira lição aqui que eu encontro nesse texto é a seguinte. Independentemente da multidão que estamos, Jesus se importa com cada um de nós. A multidão que estava com Cristo estava tudo beleza, né? Saltitante, alegre, eufórica. A multidão da morte estava triste, lamentosa, chorando pela perda daquele menino. Mas agora as multidões se encontram. E quando se encontram, Jesus, ele olha para a situação daquela mulher, ele vê a situação daquela mulher. E quando ele vê, ele fala com ela, ele diz, não chores. É possível que, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo nessa noite, ou vão nos ver depois, que
há pessoas que estão sem expectativas, sem esperança, frustradas, quem sabe até afastadas do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus se importa com você. Que Jesus sente compaixão pela sua vida, pela sua alma. O ápice do amor de Cristo consiste justamente no seu grande sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. E ele mesmo disse em João o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus se importa com cada um de nós, independentemente da nossa posição social, da nossa cultura, da nossa situação emocional. Somos alvos do amor de Deus, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo. E Jesus fala para aquela mulher: não chores. E o que eu acho interessante é o seguinte: o fato de Jesus falar para a mulher não chorar não foi suficiente para parar aquele enterro. Percebam isso. O enterro só para quando Jesus toca no esquife. Quando Jesus toca no esquife, diz a Bíblia que parando os que o levavam. A multidão, vamos imaginar que as duas multidões se encontram e se misturam ali. Jesus se dirige para aquela mulher, porque ele identifica que, e ele sabia que aquela mulher era a mãe do menino, na sua presciência. Ele fala: mulher, não chores. Mas o barulho do clamor, da tristeza, do pranto era tão grande que aquelas pessoas que levavam aquele esquife, aquele defunto, eles continuaram andando para fora da cidade em direção ao cemitério. Eu imagino que Jesus não só tocou no esquife, mas ele segurou. Para aí, ou seja, para aí. Eu cheguei. Quem sabe para você que está me assistindo nessa noite, para nós que estamos aqui nessa noite, Jesus está parando esse momento de angústia, de tristeza, está tocando nas nossas vidas, tocando na nossa alma, porque ele sabe de todas as coisas. A minha ideia nessa noite, em princípio, era pregar um texto de Isaías, eu gosto muito de falar de Isaías, mas a minha atenção foi atraída por esse texto, tá certo? Que muitas vezes a gente estamos no limite, achamos que Jesus e Deus perdeu o controle da nossa situação, mas ele está no controle da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, da vida do teu familiar. Você que está nos Estados Unidos e o teu familiar está aqui no Brasil, Jesus está no controle, não se preocupe. Entrega nas mãos de Deus essa pessoa, essa vida. Você que está aqui no Brasil, mas tem alguém, quem sabe, longe aqui da cidade que você mora, o Senhor é poderoso para alcançar essas pessoas. A situação atual, no contexto que estamos vivendo dessa pandemia, como disse o pastor Rodrigo no início, que tem afastado as pessoas, mas é uma oportunidade também que nós encontramos de fazer um culto como esse, na verdade, conversar com os irmãos aqui ao vivo, quando que algumas décadas atrás, né, nós tínhamos essa oportunidade, parecia utopia se nós falássemos isso, mas hoje estou vendo aqui o rosto de cada irmão aqui, e nós podemos conversar, interagir, falar de Deus, orar uns pelos outros, repartirmos o conhecimento da palavra, intercedermos uns pelos outros, isso é importante. Mas eu disse aqui na terceira lição, independentemente disso, de qualquer multidão que você faça parte, ou que alguém que você conheça faça parte, Jesus sente-se atraído por qualquer pessoa. Tem um livro do Max Lucado, eu acredito que é o que fala sobre Romanos, que é da graça. Ele diz o seguinte, que o Senhor Deus, ele fará qualquer coisa para atrair a nossa atenção. Jesus, numa certa ocasião, ele disse o seguinte: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então, ele atraiu a atenção daquela mulher, ele atraiu a atenção daquela multidão. Ele para aquele sepultamento, porque ele tinha algo para fazer naquela oportunidade. Eu estou indo para o final. Creia que na situação que você está vivendo, no contexto que você está vivendo, independentemente da área que você está vivendo, o Senhor Jesus está interessado em fazer alguma coisa neste particular. Tá certo? A mulher foi chamada a atenção de Cristo. E aí o que aconteceu? Jesus toca no esquife e vira-se para aquele jovem. Para nós que somos acostumados com a Bíblia, né? É normal. Jesus falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Mas o rapaz estava morto, gente. Ali só estava o corpo, o espírito e a alma não estavam mais. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, eu sempre digo o seguinte:
Você tem que levantar a sua cabeça, nós temos que levantar a nossa cabeça e enfrentarmos cara a cara qualquer problema que enfrentarmos aqui nessa vida, porque o Senhor a quem nós servimos é o dono da vida. O Senhor a quem nós servimos é o Senhor Todo-Poderoso, que fala, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não existe nada impossível para ele, como diz o próprio Lucas em 1,37. Não há impossibilidades para que ele haja. No João, capítulo 5, versículo 25, Jesus fala naquela sequência, na verdade, justamente para pontuar aquele ensino que ele estava trazendo, ele diz o seguinte, na verdade vos digo, que vai chegar a hora em que os mortos ouvirão a voz do Senhor. E aqueles que a ouvirem terão vida. E na frente ele diz o seguinte, não fiquem maravilhados disso, porque um dia eu vou chamar a vida a todas as pessoas. Estou acabando meu tempo aqui. Tem mais 5 minutos, Rodrigo? Mais 5 minutos? Pode ficar tranquilo. Vou ficar até meia-noite hoje aí. Olha, que benção. Não se prenda, não. Tá falando que eu estou pregando muito, mas não muito que estou pregando, né? Eu estou falando muito tempo, entendeu? A gente fica empolgado, né? Quando começa a falar a palavra, a gente fica empolgado. Fica à vontade. Então, gente, como pode alguém, numa ótica natural, vamos pensar naturalmente aqui, que está morto, já não se sabia ali, alguns dizem que era o costume dos judeus velar o corpo de 3 dias, 4 dias, até 7 dias às vezes. Imagina aquele moço estava ali, a mulher aflita no extremo, que não havia. Se você for estudar sobre viúva na Bíblia, você verá que as viúvas foram alvo da atenção de Deus desde o Antigo Testamento, tanto que Deus traça normas desde Moisés, depois vem para o Novo Testamento, a igreja primitiva, depois Paulo escrevendo a Timóteo também, para que houvesse uma organização no cuidado das viúvas. Agora, essa mulher, viúva, o filho único, não existe, acredito, aflição maior do que esta. Mas o Senhor Jesus chegou lá, não é verdade? Jesus chegou lá. E ele chama aquele moço. E a Bíblia diz que o menino, o rapaz, a minha tradução diz jovem aqui. Os estudiosos dizem o seguinte, aqui na etimologia da palavra, quem sabe alguém pode nos ajudar depois, a expressão etimológica aqui que Jesus usa jovem, possivelmente esse moço, ó, Zé, estou fazendo careta lá, possivelmente esse moço tinha de 15 a 17 anos de idade, Rodrigo. 15 a 17 anos de idade, porque para eles é o seguinte, conforme a palavra, se era menino, adolescente, criança, jovem, ou mais velho um pouquinho, era uma palavra específica, tá certo? Então, alguns dizem que possivelmente ele tinha entre 15 a 17 anos de idade. Mas o que mais importa, gente, é que Jesus falou com ele, e a Bíblia diz que ele assentou-se e começou a falar. Começou a falar. E a Bíblia diz no versículo 16 que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Existe uma particularidade aqui, e a última lição é esta. Um encontro real com Cristo resulta em uma vida de temor a Deus e glorificação a Deus. Então é impossível alguém que já teve um encontro com Cristo deixar de temer a Deus, deixar de respeitar as coisas de Deus e deixar de adorar a Deus com a sua vida, enfim, no seu dia a dia. Aquelas duas multidões que em princípio eram distintas, agora tornam-se uma multidão só. É interessante isso, porque a Bíblia diz que de todos se apoderou o temor. E todos, gente, sem exceção. No versículo 16, glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O pastor Ozzy, que gosta de algumas palavrinhas assim, né, peculiaridades nos textos bíblicos, nós encontramos nesses poucos versículos aqui desse texto, 4 vezes a palavra grande. 4 vezes. A grande multidão da vida que vinha com Cristo, a grande multidão da morte que saía da aldeia de Naim, a grande compaixão, gente, isso é importante observar. A grande compaixão de Cristo por aquela mulher. Porque essa grande compaixão é como se, essa palavra compaixão aqui, não é simplesmente como Cristo se colocar no lugar daquela mulher. Na nossa tradução até é um pouco limitada, mas essa palavra aqui, ela significa o seguinte, as entranhas de Cristo mover-se de tal forma
que ele não poderia deixar de não fazer nada, entendeu? Ele se envolveu tanto com aquela situação, a aflição daquela mulher, que Jesus falou para ela, não chores, porque ele já estava determinado a fazer o milagre. Quem sabe nessa noite o Senhor Jesus está falando para cada um de nós, ou para alguém, pelo menos para uma pessoa aqui, que eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Não chores, não fique preocupado. Eu estou no controle da situação, eu estou vendo a tua aflição. Jesus está dizendo para nós nessa noite. E ele vai intervir nesta causa. Parece-nos, às vezes, uma pessoa me disse, eu não aguento mais, eu já passei do limite. Eu falei assim, você não passou do limite, senão você não estava vivendo a situação. Porque Deus, a Bíblia diz, alguns textos nós podemos trazer essa lição. O Senhor conhece o limite de cada um de nós. Ele conhece a nossa situação, ele lembra da nossa estrutura, como diz o salmista, sabe que nós somos pó mesmo e somos falíveis, mas ele é poderoso para intervir na nossa vida de uma forma até que nós nem percebamos, movendo peças, movendo pessoas, que depois desse fato que você está vivendo, ou que estamos vivendo, às vezes, que nos perturbam, você vê que a situação se resolveu, poxa vida, resolveu de tal forma que você até esquece da glória a Deus. Mas a última lição aqui é esta. Um encontro real com Cristo resulta numa vida de temor a Deus e glorificação ao nome de Deus. Eu falei da grande multidão da vida, da grande multidão da morte, da grande compaixão e aqui do grande profeta que se levantou entre o povo da ocasião, que ele disse, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Guarde essa palavra no seu coração. Essas lições aqui que nós extraímos aqui nesta noite, que a tua fé, ela pode alcançar diante de Deus muitas vidas e serão alcançadas por Deus. Que ou nós fazemos parte de uma multidão com Cristo ou da multidão que está sem Cristo. E mesmo independentemente da multidão que alguém faça parte, o Senhor Jesus se importa com essas pessoas também e quer atraí-las a Ele. Em último lugar, que nós professamos esse encontro com Cristo, viver com a nossa vida não limitado o nosso olhar nessa terra, mas sabendo que algo melhor nos espera, e mesmo nessa situação que estamos vivendo hoje em dia, né? Dessa pandemia, que nós possamos entender, gente, que Deus está no controle, nunca deixou de estar no controle, e a nossa fé tem que estar mais estruturada nele, a nossa esperança mais fortalecida nele, a cada dia que passa, sabendo que a nossa esperança, como disse Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a nossa esperança não está limitada, adstrita a esta vida, porque senão nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Cristo para uma vida eterna, uma vida além desta vida, e muita coisa boa nos espera. Que Deus os abençoe mais uma vez. A minha gratidão sincera ao pastor Renato, pastor Rodrigo, irmã Magda, a vocês que acompanharam até o final aqui nessa palavra, né? Já passei do horário 5 minutos aqui, mas eu quero orar nesse instante. A Eliana está fazendo um zoião aqui, nada, né? Além do normal, mas eu quero orar nesse instante por cada um de vocês. Agradeço o Ziel aí, os demais irmãos, os Ni, vocês que nos aturaram. Curva a sua cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela salvação, pela paz, pelo perdão, pelas tuas misericórdias que nos sustentam a cada dia e são novas a cada manhã, como diz a tua palavra, por essa oportunidade que nos concede de estarmos juntamente com os irmãos ali da Assembleia de Deus, Lowell, pastor Renato, pastor Rodrigo, irmã Magda, toda a família ali, Gonçalves, família Lima, os demais irmãos, os nossos amigos, Senhor, e pastores aqui do Brasil, irmãos, irmãs, familiares, ó Deus, que estão acompanhando esta reunião nesta noite. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um deles, que tu possas também visitar cada vida, cada família, Senhor, que tu possas visitar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e colocar um basta nessa situação, nessa pandemia, Senhor, porque todo o poder está nas tuas mãos, e se há uma permissão tua também, tu és poderoso, como diz a tua palavra, para parar de uma forma, de uma vez por todas,
com este mal e que nós possamos tirar de tudo isso uma grande lição, Senhor. Que nada somos sem Ti, nada podemos e somos vulneráveis ao extremo, mas nós dependemos totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo no Teu amor e que a nossa visão esteja alçada à vida eterna, esperando em Ti, não somente nesta vida, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado. Amém, pastor Genor. Deus abençoe.